militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, sou teu amigo, militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo, militantes missionários vão avante. A serviço do reino. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, é para o pastor Adão, né? Nosso reverendo está usando um terno aqui hoje que nem Salomão teve um terno igual esse para usar, viu? Quero cumprimentar o pastor Adão, nosso reverendo, a pastora Egmara e a todos os irmãos que vieram para o 11º Congresso Militantes Missionários. Estou feliz de estar aqui. Fiquei extremamente abençoado com as 2 palavras que foram pregadas aqui, pelo menos da hora que eu cheguei até esse momento. E se o culto terminasse agora, eu já estaria extremamente satisfeito, porque Deus fala de todas as formas. Mas, como me foi dada a oportunidade, eu quero ministrar uma palavra do coração de Deus ao coração de vocês. Amém? Em reverência à leitura da palavra, vamos estar em pé? Isso aqui é uma aeróbica santa, né? Ginástica santa. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 4. Deus está aqui. João, capítulo de número 4, versículo de número 13 a seguir, está escrito assim: E afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Capítulo 7 do mesmo livro, 3 ou 4 páginas para frente, versículo de número 37, 38 e 39. João capítulo 7, verso 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Atravesse o corredor, atravesse a faixa de Gaza que te separa do irmão. Isso, aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada.
Rasga o céu sobre o congresso dos militantes nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Pega agora. Agora. Agora, meu Senhor. Fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, autoridades constituídas, autoridades eclesiásticas, levitas, amigos que estão no restaurante aqui atrás, todas as pessoas que estão ouvindo o eco da minha voz, aqueles que não estão se sentindo muito confortáveis, eu vou pedindo desculpa, porque culto de crente é assim, somos barulhentos por natureza. E detalhe, não tem uma gota de álcool aqui, não tem uma carreira de cocaína aqui, não tem uma pedra de crack. Aqui nós tomamos um chazinho, o chá da raiz de Jessé, Jesus de Nazaré. E é Ele quem nos dá alegria, força e vitalidade. Eu prego o Evangelho desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 46 anos, cara de 50, corpinho de 60. Hahaha, porque não é você? Só Jesus sabe como os dias têm sido difíceis e como a idade chegou rápido e eu não esperava, pastor Adão. E eu não trago na minha memória, desde a minha infância até os dias de hoje, a lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Poucos entenderam, vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não me lembro um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, e ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui no Crato, que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glórias a Deus. Eu quero falar hoje algo sobre-humano, por isso eu peço bastante atenção. Vou pedir ao Robson, que é o meu tangedor, que só abaixe um pouquinho o som do teclado. Queridos, abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, em um congresso missionário, é uma façanha, é uma honra, é um orgulho. Porque dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, João é o que se destaca como evangelho missionário. É ele quem traz a revelação do Deus homem, que caminha entre nós, que caminhou entre nós, e que um dia caminhará entre nós. Passado, presente e futuro se misturando. É claro que só acredita nisso quem não é normal. Os normais não acreditam que Ele caminha no nosso meio. Os anormais já estão sentindo Ele caminhar no nosso meio. No capítulo 4 e no capítulo 7, Jesus Cristo vai nos dar aqui um resumo do que são os evangelhos. Os evangelhos nada mais são do que encontros, narrativas de encontros entre Deus e homens. Repito, os evangelhos, os 4 evangelhos da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, são relatos, narrativas de encontros entre Deus e homens. Não é a narrativa de encontros entre Deus e anjos, não é a narrativa de encontros entre Deus e super-homens, não é a narrativa de encontro entre Deus e os grandes reis. É a narrativa do encontro de Cristo com seres humanos normais. A palavra ser humano é muito profunda.
A palavra ser significa entidade sem corpo. E a palavra humano vem de humus, e humus é terra, e terra não limpa, mas uma terra carregada de esterco. Humus é terra com estrume. Olha o que é o ser humano: uma entidade invisível que habita dentro de um corpo podre. Isso é o ser humano. E eu faço questão que você memorize isso, porque tem pessoas no nosso meio que se acham acima dos demais, que acham que são maiores e melhores do que os demais. São tão perfeitos que, como disse o primeiro pregador aqui que falou sobre a fonte, eles acham que podem julgar as pessoas como se fossem juízes de causas espirituais. E sempre quando eu prego, eu gosto de enfatizar que eu não prego para anjos, eu prego para seres humanos. Seres humanos que são exatamente como eu, feitos do pó da terra. Que o único momento em que se sentem alguém é quando estão cheios da presença dele. Porque quando saímos do púlpito, é como se algo fosse arrancado de dentro de nós. O Senhor Deus, quando deu a esta terra um norte, quando veio a este mundo mostrar a salvação, Ele resolveu se apresentar a seres humanos. E todos esses seres humanos eram passíveis de se encontrarem com Ele e não aceitarem, porque muitos deles não aceitavam a sua própria vida. É o que vamos encontrar agora no encontro de Cristo com a mulher de Samaria. Diga comigo, samaritana. Não ouvi? Pergunte para o seu irmão: conhece a samaritana? Vem comigo, me deixa te apresentar ela. A mulher samaritana, a Bíblia Sagrada não nos fala o nome dela. A Bíblia Sagrada nos nega maiores informações. O que sabemos dela saiu da boca de Cristo. Jesus, no diálogo com ela, acabou revelando que ela não era uma mulher comum, era uma mulher que havia passado por 5 casamentos e estava agora vivendo uma vida em adultério, porque ela estava com um homem que não era dela. Jesus então revela para nós que esta mulher nada mais é do que um ser humano cheio de defeitos. Pior, uma mulher naquele mundo antigo, para ter a vida que ela tinha, era uma pessoa que arriscava todos os dias a sua própria existência, porque naquele tempo, tanto os samaritanos quanto os judeus sabiam muito bem como tratar um adúltero. Adúlteros eram tratados na base da pedrada, eram levados para o meio de praça pública e eram mortos, assassinados por outras pessoas que não, possivelmente haviam cometido adultério. É esta mulher que vai cruzar o caminho do meu Salvador. Mas para falar deste encontro, eu tenho que te carregar para o centro da Bíblia Sagrada e te fazer entender que Jesus está caminhando naquela terra poeirenta da Palestina. Ele está vindo por um caminho de um ponto A que vai ligá-lo a um ponto B. Quem conhece aquele lugar por onde Jesus Cristo passou sabe que nenhum judeu jamais faria o caminho que Jesus fez. O destino dele não era Samaria ou Samária, como escrito no original. O destino de Jesus não era a terra dos samaritanos. O destino dele era pregar para judeus. Diga comigo, judeus. Não ouvi? Judeus e samaritanos, embora fossem irmãos de sangue, porque todos eram descendentes de Abraão, centenas de anos anteriores a esse encontro de Jesus com a samaritana, haviam rompido com a comunhão e com a amizade e com o parentesco. Os judeus se reuniam sempre em festas. A Bíblia Sagrada no Velho Testamento fala de todas as festas religiosas deles. Todas as vezes quando se reuniam em festas, enquanto eles comiam, comungavam, cantavam, bebiam, sempre haviam os religiosos que salmodiavam. E na medida em que um salmodiava, o outro que ouvia o cântico dizia: Deus seja louvado, Oxalá seja o Senhor, santo é o Eterno, bendito seja Deus. E palavras como essa, que são palavras de afirmação. Conta a história que um dia um dos judeus estava recitando um salmo, e quando ele terminou de recitar o salmo, a multidão toda respondia a ele: bendito seja o nome do Senhor, porque concordavam com o que ele estava dizendo. Mas na sequência ele emendou um outro salmo, e neste salmo ele disse: Deus tem que ser adorado em Jerusalém. E ao invés das pessoas dizerem amém, bendito seja Deus, se levantou um samaritano e disse: não, está errado. Deus tem que ser adorado no alto da montanha e não em Jerusalém.
Se terminasse assim, já estava de bom tamanho. Mas ao invés de terminar assim, o judeu que estava recitando o salmo, ao invés de deixar passar aquela gafe, aquela pessoa que foi deselegante, ele emendou um outro salmo dizendo: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Davi. O samaritano, em vez de ficar quieto para não acabar com a festa de todo mundo, refutou e disse: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele se revelou ao seu servo Moisés. O judeu, que poderia ter terminado a conversa, emendou uma nova narrativa e disse: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque é lá que estão as 12 portas proféticas. O samaritano, ao invés de ficar quieto, gritou: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele deu os 10 mandamentos ao seu servo Moisés. E por causa disto, judeus e samaritanos perderam a comunhão, nunca mais comungaram, nunca mais conversaram. O ódio que nasceu no coração dos samaritanos e dos judeus foi tão grande que foi traduzido em roupas. Samaritanos criaram vestimentas diferentes dos judeus. Samaritanos criaram costumes diferentes dos judeus, só para que, caso alguém os encontrasse na rua, ninguém cometesse o erro de cumprimentar um samaritano pensando que era judeu, afinal eles eram irmãos. Então criaram, por exemplo, vestimentas de mulher. A mulher samaritana usava um cinto diferente das mulheres judias, só para que alguém olhasse na rua e não desse para ela paz, porque antes de olharem para o rosto, olhariam para a cintura, e na cintura estava um cinto que não era de judeu. Então judeu e samaritano não conversavam mais. Quando eu leio esse texto e rememorei essa história, eu confesso a vocês, eu fico extremamente triste, porque por mais que esse texto esteja escrito na Bíblia, a história esteja escrita na Bíblia, por mais que Jesus tenha rompido com esse preconceito, a história se repete todos os dias, se repete nos nossos dias. Há poucos dias atrás, na minha cidade, numa cidadezinha pequena onde eu moro, Orlândia, 2 irmãs de 2 igrejas diferentes se encontraram em um ponto de ônibus. Uma não conhecia a outra, mas crente não precisa conhecer crente para saber que um crente é crente, né? O crente tem algo dentro dele que testifica com o outro. Foi isso que a Bíblia Sagrada nos diz: o que está em ti testifica com o que está em mim, que todos nós somos filhos do mesmo Deus. E uma olhou para a outra, que olhou para uma e disse assim: a senhora é crente, né? E a outra disse: graças a Deus. E ficaram em pé, deram um abraço, 3 beijinhos. Se terminasse aqui, tinha sido uma benção. Mas quando elas terminaram de dar os 3 beijinhos, uma olhou para a outra e disse: já que somos crentes, estendeu a mão e disse: a paz do Senhor. E a outra disse: a paz de Deus. Quando a outra ouviu a paz de Deus, já soltou a mão da que disse a paz do Senhor. Uma foi para um lado do banco, a outra foi para o outro lado, e não conversaram mais. Daqui a pouco, uma olhando a outra de canto de olho, uma não aguentou e disse assim: desculpa, pelo tamanho da sua saia, que está acima do joelho, pelos brincos que estão na sua orelha, e pela maneira como a senhora me cumprimentou, a senhora é daquela igreja que tem ali, né? A irmã disse: meu Deus, ainda existe dom de revelação. Sim, eu sou daquela igreja ali, mas o dom da revelação me pegou também. Sério, por quê? Porque eu também estou olhando a senhora com essa saia comprida, com esse cabelo comprido, com essa língua comprida. A senhora só pode ser daquela igreja ali, né? A pergunta que eu faço é: precisava tudo isso? Se tivesse terminado ali, somos crentes, tinha sido uma bênção. Se eu pudesse voltar no tempo, lá no dia da festa entre judeus e samaritanos, e pegasse aquela discussão idiota, um falando: Deus tem que ser adorado lá em cima, o outro: não, Deus tem que ser adorado aqui embaixo. Eu mandaria os dois calarem a boca e diria aos dois: vocês dois estão certos. Se você acha que adorar a Deus lá em cima é bom, adora a Deus lá em cima. Se você acha que adorar a Deus aqui embaixo é bom, adora a Deus aqui embaixo. O que importa não é onde se adora, é como se adora. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. É esta mulher que sai de casa de manhãzinha, sai da cidade de Sicar. Diga comigo: Sicar. A cidade de Sicar estava distante 25 minutos a pé do poço de Jacó. Aquela mulher saiu de casa pela manhã com um cântaro no seu ombro. Ela saiu de casa em busca de água.
foi andando pelo centro da avenida da cidade de Sicar, cumprimentando todas as pessoas, dizendo shalom, 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 e todas as pessoas dizendo shalom, shalom, shalom. Mas quando a mulher passava, os mesmos que diziam paz, olhavam um para o outro e diziam: lá vai a prostituta de luxo, lá vai a mulher que já teve 5 maridos, e agora ela está com um que não é dela. Por que ninguém apedrejava ela, pastor? Só há uma explicação, pergunte qual. Ela era amante de alguém muito importante, possivelmente um político, ou um pastor, o sacerdote da cidade. Porque quem é que ia tocar naquela que era concubina do que mandava na vida pública da cidade? Quem é que iria tocar naquela que era concubina do líder religioso da cidade? Então as pessoas faziam vistas grossas, não matavam ela por respeito àquele que ela amava, mas todo mundo, quando ela passava, diziam: lá vai a prostituta. Eu tenho um pensamento, pergunte qual. Essa mulher não vem de uma família normal. Nenhuma mulher se tornava prostituta porque queria. No mundo antigo, uma mulher, para se tornar prostituta, ela tinha que passar por uma desgraça na vida. Que tipo de desgraça, pastor? Toda mulher que era violentada, estuprada, violada pelos parentes, pelos vizinhos, por pessoas desconhecidas, recaía sobre ela o peso do estupro. Quem conhece a história do Oriente Médio sabe disso. Se você ler a história de Jesus encontrando a mulher adúltera, quem lembra da mulher adúltera? Aquela que cruzou o caminho de Jesus. Jesus diz: quem não tem pecado, atire. Lembram o que aconteceu com ela? Trouxeram a mulher porque ela foi pega no ato do adultério. Foi pega no ato. Se ela foi pega no ato, ninguém adultera sozinha, sim ou não? Ela estava adulterando com alguém. Pegaram ela no ato, mas cadê o homem? Por que não arrastaram o homem para ser apedrejado também? Por que só arrastaram a mulher? Porque a cultura daquele mundo antigo, do Oriente Médio, era assim: uma mulher era estuprada porque ela dava ousadia. Era isso que se passava na cabeça deles. Então, se a mulher deu ousadia, por isso elas usavam a burca, que era uma roupa que tapava todo o corpo, só deixando os olhos para fora, exatamente para não serem cobiçadas. Então, se a mulher foi cobiçada, pensavam eles, é porque ela deu a ousadia, então a culpa é dela. Quando o pai de família descobria que a sua filha tinha sido estuprada, violentada, ao invés de amparar a filha, ele expulsava a filha de casa. Todas as meninas violentadas e estupradas eram mandadas para fora da cidade, para não morrerem de fome. Eram abraçadas pelas donas de casa de prostituição e iam viver na zona do Baixo Meretrício. Esta mulher da Bíblia Sagrada, a mulher samaritana, não é só a mulher que vai buscar água. Era uma mulher que todos os homens que cruzaram o caminho dela arrancaram um pedaço dela. Todos os homens que a enxergaram queriam um pedaço dela. Por isso ela teve 5 maridos. E agora ela estava com um 6º que não era dela. Ela era acostumada a ser cobiçada e desejada. Mas me parece que nesse dia de manhã ela saiu de casa e fez uma oração ao Deus de Abraão. Digo eu, não a Bíblia. Acredito cegamente que ela, quando acordou de manhã, olhou para a vida dela, olhou para o espelho e viu que ela nunca foi feliz. Que todo homem que cruzou o caminho dela arrancou um pedaço dela. Ela fez um juramento naquele dia: nenhum homem mais abusa de mim. Nenhum homem mais abusa de mim. Eu prefiro morrer do que um homem me abusar. Pois bem, ela saiu de casa. Do outro lado, longe da cidade, está vindo Jesus com 12 discípulos. Os discípulos vinham na frente, abrindo caminho, o mestre vinha atrás, em contemplação. Era assim que os mestres e os discípulos andavam: discípulos à frente, uma espécie de guarda-costa, e o mestre atrás, em contemplação. Os discípulos vêm por aquela estrada poeirenta de Israel. De repente eles passam e vem uma placa que indica uma estrada que vai para a terra de Samaria, escrito Sicar, Samaria ou Samaria. E eles sabem que se entrarem na terra de Samaria, eles vão economizar 1h30 de viagem ao destino para onde eles vão pregar. Mas se entrarem na terra de Samaria, eles vão ficar impuros, porque quem pisa em terra de malditos, amaldiçoado é. Então os discípulos de Jesus, por serem judeus e saber que Jesus é judeu, eles passaram e ignoraram a placa e preferiram dar a volta ao redor da cidade toda, só para não pisarem em Samaria. Eles estão caminhando.
Até que um começa a fazer aquilo que todo bom crente faz, começa a murmurar, começa a dizer: aí é a terra dos adoradores da montanha, aí é a terra dos cintos diferentes, aí é a terra disso, daquilo. Estão debochando da religião dos outros. Quando alguém resolve perguntar: o que que o senhor acha, Jesus? Eles olham para trás: o que que o senhor acha, Jesus? Jesus? Alguém viu Jesus? Eles percebem que perderam Jesus de vista. Como o arrebatamento não havia sido prometido ainda, os 12 correm lá para aquela bifurcação. Eles estão na estrada, aqui tem a estradinha que vai para Samaria, e eles vão caminho reto. Eles voltam aqui nessa encruzilhada, e quando eles olham ao longe, eles veem a silhueta do corpo de Jesus andando para dentro da terra de Samaria. Eles têm que pensar rápido. Pergunte por quê? Vão perder Jesus para sempre. Eles têm duas escolhas: entrar aqui e seguir Jesus, ou dar a volta ao redor da estrada toda, não se sujar, e 1h30 depois chegarem no destino, mas correm o risco de não ver mais Jesus. Ou eles vão ignorar a religião deles, ignorar tudo que aprendeu, e vão pisar na terra maldita, porque Jesus está pisando. E ainda bem que eles tiveram juízo, porque quem pode manda, e quem tem juízo, quem manda é Jesus. E Jesus entrou na terra, quer ser abençoado? Segue Ele, vai atrás dele, não perca Jesus de vista. Eu imagino aqueles 12 homens andando, senhores, a cada 6 passos eles parando, um encostando no outro, levantando o pé e tirando a poeira do pé, porque a terra é maldita. Mais 6 passos tirando a poeira do pé, porque a terra é maldita. Tire o olhar das costas de Jesus agora, tente enxergar o rosto do Nazareno. Se eu conheço Jesus, os olhos dele estavam brilhando. Ele não entrou ali à toa. Ele entrou ali porque o pai dele ouviu a oração daquela samaritana. A samaritana não queria mais uma vida de miséria. Ela disse que nenhum homem mais tocava nela. Então o pai disse assim: filho, vai se encontrar com ela, que você vai mudar a vida dela hoje. É a única explicação para Jesus quebrar a lei judaica e entrar na terra de Samaria. É a única explicação. E os discípulos estão vindo, tudo com cara feia, parecendo a cara do irmão que está aí do seu lado. Olha para ele que você vai ver. Parece que foi batizado num pote de vinagre, infeliz. Está me olhando aí com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura.